Saudações, pessoal do Convergery. Pessoal, desculpem, a captura do meu áudio ficou uma porcaria, mas mesmo assim é o que deu para salvar, beleza? Fique agora com o episódio de hoje, número 50. Falou, valeu! Saudações, caríssimos amigos do Convergery. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Bruno, seu anfitrião à distância, e comigo, ao longe, está o Rodrigo. E aí, e aí, e aí? Até é E kill, aí? é kill, é kill. Fazer o quê? Infelizmente tivemos que fazer por EAD esse aqui, né? Mas é o jeito. É que pelo menos o microfone vai ficar alto. A gravação tá boa. Na verdade, tá legal aqui. Bom, então sejam bem-vindos a mais um podcast aí. Chegamos ao 50º episódio, né? Pois é. 50 pra conta. Cinquentou. 50, quem diria, né? Quem diria que 50 episódios aí estávamos falando um monte de groselha, né? Se a gente for voltar quase um ano atrás, estávamos ali reunidos aqui falando sobre a morte. Reunidos aqui. Jesus! Bom, então antes de celebrar esses 50 episódios, a você que nos ouve pelo YouTube, já deixa o seu gostei, compartilha, comente, favorita o vídeo, deixe o seu dislike aí se não gostar também, se inscreva no nosso canal. Esse episódio também está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts. Então, estamos tentando outras plataformas aí também, que tem gente pedindo para colocar no Apple Podcasts lá e no... Como chama? Da Amazon, no Prime. Lá, esses bagulho louco da Prime. Até no Prime, velho. Até no Prime. Eu vou ver, se for fácil a gente coloca, se não for, aí... Vai todo mundo pro YouTube e pro Spotify, pronto, larga a mão. Vai. Os dois são bem mais fáceis, né? E excesso de opção causa travamento, você tá ligado? A gente já falou disso, é o paradoxo da escolha. Ah, sim. Não, mas é aquele tal negócio. Se for só encaixar lá no RSS, aí já puxa direto. O Deezer é assim. A gente tem a lista de transmissão, ele já puxa direto do que a gente coloca no Anchor ali. Ok, então é o RSS, é o Rio Grande do Sul com F. Exatamente. É o sul do Rio Grande do Sul. Saúde, Bruna. Ele te falou saúde, amor. Ela tá de fone, ela nem ouviu. Mas o espirro dela saiu aqui. Enfim. Então também nos siga no Converge, ele tem os nossos perfis pessoais ali também e cortes dos episódios anteriores. Então, Rodrigo, sobre o que falaremos hoje? Eu não sei, me diga aí. Eu tô com pouca memória hoje. A pauta de hoje é uma pauta celebrativa. Iremos falar sobre nossos episódios anteriores, fazer revisitar a esses episódios tão saudosos, a tudo aquilo que a gente já conversou, falou. Isso aí, como bons melancólicos, nossa memória é boa, especialmente para aquilo que é ruim. Exatamente. Mas não tem só episódio ruim, tem episódios bons ali, a gente vai fazer essa revisão aí e comentar esses episódios. Aí. Beleza? Então é um episódio especial hoje, galera. Se você não segue há pouco tempo, é a sua oportunidade de ver que você não perdeu nada. Caraca! Nossa! Então, Rodrigo, vamos lá. Primeiro episódio, a morte. Pois é. Primeiro episódio conturbado, né? Quase que não sai. Sim, quase que não sai. E aí tivemos a participação do Rodolfo, né? E um monte de bucha para decidir que a gente ia gravar. Nossa, que jeito que a gente ia fazer, não sei o quê. Aí, beleza, sentamos aqui e gravamos, né? Já. Foi no mesmo dia que a gente fez o churrasco ou foi um dia depois? O dia do churrasco foi a semana seguinte, que na verdade a gente ia gravar, mas a gente ficou discutindo se tinha palavrão ou não. Não, entendi. É verdade, teve essa situação. Mas a gente fez um churrasco aí de estreia, né? Então a gente planejou todas as coisas ali e depois sentou. É a ideia.
Enfim, e aí falamos sobre a morte, tivemos aquele fatídico episódio, né? Também Hum. ali a gente foi bem na sintonia do nosso episódio, né? Então, sobre a morte, é isso. Fica aquele. A gente já falou em 2 episódios, né? Falamos um depois também sobre a morte novamente. Tipo, o episódio da morte ele foi marcante porque teve o falecimento Uhum. da mãe do nosso amigo, né? E o segundo da morte também que a gente falou, que foi um outro memento mori, foi um outro momento mori, né? Se Uhum. me permite. Mas daí também foi marcado por uma morte, que daí quem tinha morrido era o meu amigo que era meu padrinho de casamento. Uhum. É engraçado que a gente usa o podcast realmente pra gente deixar gravado o nosso bate-papo, literalmente, né? Uhum. Exatamente, né? Mas a gente tem o nosso momento de conversar ali, que é a gravação do podcast também. É, Né? momento até Então, de umas treta de vez em quando, né? Se eu não treto, não sou eu, mano. é. E na sequência já vem o nosso clássico, Temperamentos, parte 1 e parte 2. É, você sempre com essa mania de gostar de parte, né? Eu sempre detestei isso aí. Ah, foi um dos poucos episódios que a gente fez isso. É, porque eu fiz sob protesto, você tá ligado? Você lembra, né? Eu tô ligado, Mas não adianta, quando era coisa muito grande, assim, a gente tinha que dividir, né? E, poxa, temperamentos a gente fez. A divisão ficou muito boa, né? Eu sei que a gente gravou tudo de uma vez, mas ficou muito bom ali, essa divisão. Imagina, ó, você vê, 1h10 a primeira parte, 1h18 a segunda. Pro É, nosso fluxo de 2h30 quase, é pauleira, cara. Não é impossível, mas mas. a gente fez uns que era grande assim, né? Tipo, quase logo na sequência. Verdade. É verdade. É que eu tô eu tô com o YouTube aberto aqui, não tô com o Spotify. Se eu tivesse com o Hum. Spotify, a minutagem tava maior, né? É, que tem essa, né? né? Mas, assim, temperamento a gente falou bastante. Foi por EAD também, né? Logo no segundo episódio a gente teve que fazer por EAD ali. Mas é o nosso, assim. É a primeira vez que a gente fala disso. Falar de temperamentos. Eita, mas caiu no Sagrado Coração. Ah, Tá de coração caído? caiu aqui, desabou tudo. Mas falar de temperamento é que é um negócio, é uma caixa de Pandora. Você abre e sempre vai voar tudo e vai sobrar esperança. Sempre vai precisar falar, sempre começa e surge o tema ali, ele encarna e a gente começa a falar, né? Aí acho que o Rodrigo deve estar até cansado de tanto que falou de temperamento já. É, cansado eu não digo, né? Porque cada vez que a gente fala é porque a gente aprendeu alguma coisa nova, né? Então tava Uhum. sempre sendo útil. E pior, e assim, eu larguei mão de falar de temperamento um pouco, mas eu continuo analisando, né? Por exemplo, agora eu e a Bruna, a gente tá lendo o Éramos Seis, eu tenho a plena certeza que o casal principal, o marido é colérico e a mãe é melancólica. Você Uhum. vê nitidamente os traços ali, você... Oxa, nossa, que coisa, por que será isso? Ah, é por causa do temperamento. Exatamente. Então, é um conhecimento que ajuda, né? Mas eu digo mais esse papo de galera. Ah, tal, fulano e tal, não sei o que, tal coisa. E aí fica dando essas encrencas aí. As encrencas dá porque o pessoal insiste em discutir comigo, né? Não, mas, velho, Bom, vamos analisar da seguinte forma: quem passa mais tempo estudando essa bodega sou eu. E uhum. tem gente que tem achismo, tipo, eu sou colérico, mas é um fleumático. Já imaginei Como, até a mano? cara da pessoa. Já. Não tem nem cara direito pra ser colérico. Ai, ai. Bom, aí chegou trilhas sonoras da vida, né? Episódio que a gente. Esse Primeiro que a teve mais Bruna. de 2 horas, não teve? E eu vou abrir aqui o Spotify também, só para ter comparação. Porque no YouTube tá com 1h32. E então, trilhas sonoras pra vida foi 1h32 mesmo, no Anchor. 1,32? 1h32. Nossa, Quem que coisa. diria? Acho que é porque esse você teve trabalho pra editar, que você colocou 30 segundos cravados de cada música, né?
Então, e por isso que passou. Eu acho que nem 30 segundos que o YouTube permite, sem dar strike, né? Hum. E mesmo assim ainda tem artista que não deixa colocar. E aí ele dá bloco lá de qualquer jeito. Que coisa. Mas aí eu acho que foi o primeiro que a Bruna participou, né? Foi, sob protestos dela, né? Uhum. Não, esse não. Sim, Esse ela convidou, ela veio de boa. Os outros que a gente forçou ela a participar. é verdade. O dos anos 90, principalmente, né? É. Depois a gente falou no episódio do Batman, né? Falamos dessa analogia, das coisas ali dele, né? É, É, fizemos a a comparação da. antiga lá. É, Né, que era a arte então, que você fazia. exatamente. E aí, do sétimo em diante, as artes melhoram, tá? Até o Não, não episódio é que a sorte melhora, 6. é que eu parei de explorar o Bruno, que eu não deixei tudo com ele. E aí, nesse episódio, falamos do Pílula do Coelho, né? Do Zagidoropo. O Sagidoropo. Até hoje não sei falar o nome desse filme, mas um excelente filme japonês aí. Tá? Fica a dica aí pro pessoal que não assistiu. Ouçam o episódio e assistam, que é muito bom. Isso, e se for assistir, assisto live action ou o anime, mas não leia o mangá, porque o mangá é ruim. É coisa de Exatamente. progressista. Coisa de progressista, comunista, japonista e outrosista. Vixe, Maria. É. Aí, episódio 7, amigos, piadas à parte. Eu não lembro de nada deste episódio, Rodrigo. Posso falar? E eu só lembro da capa que foi o primeiro que eu fiz. É. Aí, a sinopse aqui. Somos amigos do peito, amigos de vocês. No episódio de hoje, convergimos sobre a amizade. Descubra sobre a amizade em Santo Tomás, e muito mais. E não falamos da série Friends. Que bom. Graças ao bom Deus. Então falamos sobre a amizade, né? Agora que eu li a sinopse, falamos da amizade ali. Mas eu Histórias. continuo sem lembrar o que foi que eu falei nessa fita Eu aí. também não, tem coisa. Eu também não. Eu vou colocar ele nas minhas playlists para ouvir ele de novo. Vamos ver se falamos tanta groselha assim. Olha, E com aí, certeza, né? chegou o episódio 8. Fui criança nos anos 90 e agora? Só bucha, só traumas. Mas ainda bem que a gente foi nos anos 90 e não nos anos 80, né? Que anos 80 foi louco, né? Os anos Sim. 20 são os loucos anos 20. Ah! Aqui não tinha os anos 80 ainda. É, né? Os anos 90, os anos 80 foi aquela degringolada, né? Depois da ditadura ali, um monte de coisa. Mas os anos 90 ele ecoou porque aí foram os anos da permissividade, né? Sim, e das alternativas. Exatamente. Episódio 9 falamos do trabalho. Né? Falando, a primeira vez que o Rodrigo, olha só, falou do ócio e do negócio. Né? Nossa, foi aí que é a primeira vez? Primeira vez que você falou do ócio no negócio. Né? Eu lembro que a gente colocou as hashtags ainda do hashtag Enzo e do Jorge Hardcore. Jorge Hardcore, não lembro desse. Aquele do meme antigo, né? Do Jorge quer ser hardcore, mas sua mãe não deixa. Em espanhol. Jorge quer ser hardcore, pero su mamá no lo deja. Exatamente. Também eu lembrei da cara do Jorge agora. Também, a cara tristinha, gordinha ali. Ai, Deus do céu. Aí, episódio 10, Vida Espiritual no século XXI. É possível? Esse eu lembro porque eu gostei muito de fazer a capa e eu gostei desse episódio. Uhum. Esse episódio foi muito bom mesmo, né? Falamos da questão dessa vida. Principalmente, quero ser humano ou eu quero viver como um anjo, né? Eu lembro que eu tava passando por essa crise também na época, e aí, poxa, e agora? O que eu devo fazer e tal, não sei o quê. Então, Você fez sua tese de mestrado, né? Tempos depois. Exato. Então foi muito bom, foi muito bacana a gente falar disso. Principalmente, foi a primeira vez que a gente falou de vida espiritual, né? A gente tem mais um episódio
mais um, tem mais episódios falando nessa seara ali também, né? Falando da santidade ali. Então, mas foi legal, foi um bom episódio. Fica a dica, é um dos tops ali. Sim, eu lembro que nessa época foi quando eu tava lendo a Filocalia, sei lá, terceira vez. E realmente, foi uma das primeiras vezes também que eu falei da oração do coração, né? Que é, toda vez que eu falo disso aí, acho que é os únicos episódios que acabam não tendo palavrão. E nem eu ficando puto à toa. O vídeo, quem duvida disso, veja o episódio 49. De São Bento, o Rodrigo estava exultante também. Eu estava pacífico. Coisa rara de se ver. Pois é. Aí, episódio 11, as etapas da vida e suas crises. Falamos da crise dos 20, dos 30, e no final a vida começa aos 40. Né? Pois é, e Chegamos esse a foi o que fez mais sucesso, né? Foi o que o pessoal deu mais feedback pra gente. Sim, 14 de dezembro. Aí falamos bastante dele. Tinha a questão do idealista, né? Do idealista morre com a vida real, né? Fez essa pergunta, falou disso. E foi bem bacana, foi um episódio bem gostoso. É engraçado que tudo aquilo que a gente conversa no podcast, ele se alinha muito com as nossas vidas, né? Com o momento que a gente está passando e tal. Então é gostoso pegar esses episódios antigos e falar, nossa, cara, tava acontecendo tal coisa, poxa, era da hora. Ou, putz, que merda, olha o que aconteceu. Não, e é isso que eu acho legal de fazer esse nosso podcast no formato que a gente faz. Realmente, tem essa pitada, esse caráter autobiográfico, né? Tipo, não é um negocinho que a gente, vou colocar o que é perfeito, vou vestir a minha máscara e partiu. Exatamente, né? Afinal de contas não é um RPG, não é um jogo de interpretação ali. A gente tá falando aquilo que a gente é, mesmo aquilo que a gente viveu e no fim das contas até mais do que a gente devia. Né? Digo isso porque episódios 12 e 13. Aí é o segundo. Você vê, é o segundo episódio que tem parte 1 e 2. É o autoconhecimento e liberdade interior. Nossa, esse eu não lembro. E por que a gente fez parte 1 e parte 2 desse? Porque a parte 1 tem 47 minutos e a parte 2 48. Daria muito bem pra ser um episódio só. Eu acho que isso aí tem dedo seu. Tem. Tem. Eu quis fazer um suspense por causa do final ali, que eu dou meu testemunho, falo história antiga, conto umas histórias ali. E aí eu gerei uma semana de suspense, então tem episódio aí. E tava naquela época que a gente queria fazer episódio de 1 hora. Então, não, vamos fazer de 1 hora cravado, 1 hora. Ó. E aí Porque nessa época você estava tão empolgado que se pá, a gente ficava fazendo um podcast de 3 horas. Se não me engano, tem quase 3 o das etapas da vida, né? Então. Mas aí a gente fala bastante aí do autoconhecimento e liberdade interior, a gente vai falando de um monte de coisa. Nossa, acho que é o nosso podcast assim que a gente fala mais aleatoriedades dentro de uma mesma seara. Então a gente divaga muito, mas não sai do tema. Então a gente vai falando de óticas diferentes e tal, mas a gente ainda focado num único ponto, né? Então isso que é legal. Por mais que a gente divague, mas ainda tá no mesmo tempo ali, no mesmo tema. Acho que eu lembrei por que esse da etapa da vida foi em 2 partes. Porque foi um dia, eu acho que é um dia que acabou a luz na sua casa. E a gente tava fazendo EAD. Será que é esse? Se tiver outro. Nossa. Pode ser, eu acho que pode ter sido esse mesmo. Né, que eu não lembro, porque demorou pra gente gravar depois ali. Não sei, mas eu acho que esse a gente gravou pessoalmente. Enfim, eu vou ouvir depois a gente. Você, ouvinte, que sabe, que entende, a Elô manja dos nossos podcasts mais que a gente. Tá, Elô, diga aí nos comentários se é isso aí. Se foi por EAD ou não. E aí, episódio 14, falamos da garotada mentirosa. Uma árdua análise de The Boys. Foi forçado pra caramba fazer esse episódio. A gente literalmente tirou leite de pedra, mano. E olha, 1h13 ali.
1h13 de puro sofrimento. Mas depois aí a gente já começou a falar, entrar na nossa área mesmo. Episódio 15, a educação da vontade, colocando a alma em ordem. Né? Então, o Rodrigo estava afiadíssimo com esse livro, né, da educação da vontade. E aí foi a primeira vez que a gente falou ali, né, de educar, falar das paixões, tudo, vida virtuosa e inclusive higiene pessoal. Tá aqui no. Porque isso aí eu não usei só a educação da vontade do Júlio Paiô, né? Peguei também o Catecismo da Educação. Sim. Porque que na segunda opção de a gente teria para hoje, que teríamos para hoje, né? Seria a questão da saúde, que era justamente isso. Exato. Existe uma necessidade grande de higiene mental também. Uhum. Sim, exatamente. E aí a gente pode continuar ainda nesse tema, pode e irá continuar ainda falando, puxando daí, eis a nossa brecha para continuar nesse mesmo tópico. E aí, chega o tão fatídico episódio 16. Esse aí eu ouvi um monte de gente falando dele. Masculinidade, separando os homens dos meninos. Nossa, eu nem lembrava que a gente tinha um específico disso. Falando disso, né? Aí, ser homem hoje em dia é um negócio complicado. Ou você corre o risco de ser chamado de macho tóxico, ou vira um feminista. Diante disso, é essencial saber o que é ou não característica masculina. O que não é ser homem e eterna meninice. E, por fim, as virtudes mais presentes e essenciais de um homem. Então, deu umas buchas, ouvi bastante aí de uma galera, também veio falar e tal, mas é bom que fica sendo um episódio marcante quando a gente aborda isso. Tem muita gente pedindo ajuda, falando, tal, nunca pode ser moleque, tal, querendo ser um pouquinho mais maduro. Eu falo, começa a ouvir aí, já faça essa Deu uma análise. travada, não te entendi a última parte. Eu falei dessa questão de tem muita gente que está começando, tá ouvindo e querendo aprender, indo numa linha de aprender mais, depois de mais maturidade, tal, crescer. Assim, então eu falo, esse é um dos que eu recomendo ali para começar ouvindo, né? E esse a gente teve bastante repercussão positiva, negativa, ou não concordo com você, meu querido? Teve bastante coisa. Eu ouvi bastante de gente reclamando, né? Tanto que amizades foram terminadas depois desse episódio. E aí, Sério? assim, fez mais bem do que mal. Então, mas é interessante ouvir, ver que essa galera não estava pronta para ouvir isso. Nossa, como assim falar de masculinidade e tal? Então o povo carece para ouvir o que é realmente ser homem. Né? Até hoje, isso fala. Eu sei que eu devo ter falado no episódio, né, da frase de Chesterton do que é o homem, né? Que não é um crustáceo, ele tem que ser um vertebrado, não um crustáceo. Então o crustáceo tem dureza fora e é mole por dentro. Então o homem tem que ser um vertebrado, que a dureza está por dentro e por fora ele é mais soft, mais tranquilo. Mais soft, mais macio, não É que eu gostei tô disso lembrando da não. frase em inglês. Eu lembrei da frase em inglês, aí o soft o soft, né? Ele tem essa conotação quando fala em português, mas fazer o quê? Ela, exatamente. Você acha que eu ia perder uma chance de zoar? É lógico, né? Mas, velho, esse episódio eu nem lembro o que a gente falou, o que ensejou, né? Porque até então a gente não tinha reunião de pauta, né? A gente, o que a gente vai gravar hoje? Vamos gravar tal. É. Nem lembro, foi bem depois que a gente começou a fazer reunião de pauta e tentar seguir uma linha, Sim, né? sim, aqui a gente tá em novembro ainda. Tá na metade de novembro. Foi de janeiro pra frente que a gente fez ali planejadinho. E aí depois o episódio 17 é a mentira, uma análise honesta. Então falamos dos tipos de mentir sempre é ruim, né? Se só os humanos mentem. Então falamos, né, sobre essa situação aí, esse negócio, a mentira. Eis que chegamos ao nosso episódio mais ouvido e visto no YouTube. Então, um homem de família, um grande e si. Né? Essa análise do filme do Nicolas Cage. E foi quando a gente Então, começou a falar do cachorrinho, né? Isso já foi exatamente. em janeiro? Foi 2 de dezembro.
2 de Foi dezembro. pré-janeiro. Então a gente já tava engatilhando pra essa história do vamos sair do canil. Exatamente. Tá até aqui, né? No release aqui. Clássico da sessão da tarde com a temática choque de realidades. A felicidade do homem cachorrinho e a felicidade da vida de família. Faça seu grande si junto conosco. Né? Então foi a primeira vez que o cachorrinho foi mencionado. Totó e a Fifi. O Totó e a Fifi. Episódio 19, as hipocrisias do final de ano e nosso ódio por elas. Esse só de lembrar me dá ranço. Nesse dia eu Uva botei pra passa. fora tudo que eu tinha de ressentimento. E o pior ainda, né? 2020, o ano mais longo, com 97 meses, né? Pois é, né? Falando, uva passa, loja lotada, amigo secreto, confraternização, que mais te irrita nesse ano? E fizemos bem cedo ainda no final de ano, né? A gente se adiantou, um negócio que é mais pro finalzinho do mês ali, mas fica bom que marca ali o mês de dezembro, né? Bem que dezembro é um mês meio morto, digamos assim, né? Né? Tipo, é a sexta-feira do ano. Sim, exatamente. Aí, episódio 20, aptidões, talentos e como seguir a sua vocação. Né? Então, falamos um episódio aí bem centrado, bem direto, 1h05, também, raridade dos nossos episódios, né? Mas é bem bacana, é um episódio assim, bem maduro, o conteúdo é muito bom dele. Gosto bastante do que a gente falou nele. Aí já começo a lembrar, tenho recordações mais fáceis, mais intensas dali. Eu só lembro da arte. Episódio 21, ansiedade. Aí essa pausa dramática gera ansiedade no público, esperando que a gente vai continuar falando. Ou acho, será que caiu? Depois, 22, ano novo, vida nova e outros blá blá blás. Isso era louco. Isso foi louco. Esse foi da hora também. 56 minutos, ó, raridade. Que quando a gente reclama bastante, não fica legal, né? Pois é. Aí, chegou ano novo, 2021, episódio 23, saindo do canil. Como não começar o ano feito um cachorrinho? Aí que a gente começou a nossa linha esse ano, né? Aí a gente tomou rumo. Sim, a gente planejou as coisas e foi seguindo essa pauta, esses. Oh, meu Deus do céu. E foi seguindo esse nosso planejamento e colocando em prática o que a gente queria gravar ali. Aí, episódio 24, Memento Mori e a Vaidade das Vaidades. E não é uma parte 2 do primeiro episódio. Vamos a uma ótica mais prática da morte e os mecanismos para deixar de ser um cachorrinho quando o egoísmo e a contradição acontecem. Esse episódio ele foi marcante para mim, não só por causa da morte do meu amigo, mas porque um outro amigo que há um bom tempo eu não conversava, ele me deu feedback sobre esse episódio. Caraca! Tipo, não concorda nada comigo, tudo bem, mas tipo, é o meu amigo com quem eu discutia Nietzsche, tá ligado? Então. Sim. Foi um bagulho da hora. Foi um bom feedback que eu recebi. É porque eu gosto de quando as pessoas dizem que eu me expresso bem, porque normalmente eu me sinto um macaco falando. Tipo, eu não acho que eu me expresso bem. E eu tenho essa sensação, principalmente quando eu mando áudio no WhatsApp e eu ouço depois. Por isso que eu não ouço meus áudios, para não ter esse trauma. O pior é que não sei se você sabe a mania dos velhos, né? A mania dos velhos é mandar o áudio e ouvir o próprio áudio na sequência. É porque gosto de ouvir a própria voz. Ou para ver se conseguiu explicar certo aquilo que estava tentando falar. Também. Porque senão ele cancela e manda outro. Também. O duro é quando manda áudio de 7, 8 minutos e aí, meu Deus do céu. Faz um mini podcast. Total. Abraço, Rafaela. Fica mandando 500 podcasts. Mas agora dá pra pôr no 2x, então. Mesmo assim, ainda os 8 minutos viraram 4. Então. Fiz um miojo enquanto
Mas, mano, tem uma ferramenta de estudo aí que eu tô usando que o vídeo tem a opção de colocar em 4x. Alô, WhatsApp, vamos colocar isso aí. Sim, e o 4x, assim, não é porque eu tenho pressa de estudar, não. É pra dar um choque entrópico no cérebro mesmo. E funciona, viu? Opa! Aí, episódio 25, meus heróis não morreram de overdose. Aí. Eu gosto muito desses textos nossos. Hoje, os nossos doutores em piadas ruins vêm partilhar e apresentar suas inspirações. Aqueles que os ensinaram algum valor, virtude, e que, como modelos, com esses possamos sair do canil e ser gente. E você, qual é o seu modelo de inspiração? Quem te inspira? Esse foi um dos episódios mais que eu fui só o pitaqueiro, né? Ah, você falou das suas inspirações também. Eu não lembro quem exatamente você citou. Então, mas aí que tá. Só você tinha suas citações prontas, com um motivo exato porque você citou cada um. O meu foi um. Ah, então, veja bem, por causa disso, por causa daquilo outro, daí lá, memé. É que assim, é aquela minha história, né? Tipo, eu não tenho muita coisa concreta quando eu me inspiro em uma pessoa de carne e osso. Essa é a única coisa que eu lembro. Mas o importante foi que a gente conseguiu trazer modelos palpáveis ali também, né? E querendo ou não, mesmo indiretamente, por pior que a gente seja, e lembrando, ainda o mau exemplo ainda é um exemplo, né? A gente tá ajudando alguém, tá falando alguma coisa útil ali, né? Pois é. Mano, fazer uma pausa dramática só pra você ver como é que tá esse custódio. Olha aqui. Tá líquido. Né? Agora ele acertou, ele tava com a cabeça caída, velho. Jesus, tipo, a cabeça amado. pendurada mesmo. Gatos são discípulos do Bruce Lee, né? Então, do Bruce todos Lee. eles que... o Bruce Lee, ele tinha aquele mantra de seja como a água, lá se adaptando pra tudo e tal. Só que... Então, gatos são assim. E aí, episódio 26, Cães Letrados. A importância da leitura. Foi um episódio da árdua batalha de 40 minutos da gente falando a leitura dinâmica. E no final das contas a gente estava aqui dizendo a mesma coisa. Só o conceito diferente. Porque eu tava falando da leitura dinâmica que é vendida, que você lê em blocos de parágrafos. Você tava falando passar o olho. Enfim, aí ficou 40 minutos. Boa parte disso foi cortada do episódio. Mas esse extrapolaria fácil 2 horas. Mas deu uma hora e meia. Mas porque você tava defendendo a leitura dinâmica. E eu mesmo passada de olho, eu não acho bom. Eu tava falando de outra coisa. Só que aí você usou o nome correto e aí deu confusão. Enfim, 27, Adestrando Imaginário, da formação e enriquecimento. Começamos a falar da questão do imaginário, falando ali bons livros, tal, né? Então isso é algo assim que a gente pode explorar bastante. E você, ouvinte, quer que a gente fale mais sobre o enriquecimento do imaginário? Deixa o seu comentário aí. Deixa um comentário lá no Instagram pra gente ver. Isso. Ou manda do inbox também do Instagram. Aproveita e segue lá, @convergery. Isso aí. E aí, dia 28, episódio 28, a grande quaresma. Esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Bom, eu vou achar um episódio do dia 28 aqui. Enfim, episódio 28. A grande quaresma e as cinzas da fraternidade. Aí quem lavou a alma foi você. Quem lavou a alma foi você no fim desse episódio. Eu? Você? Caraca. Pra mim, eu nunca escondi nada. Eu sempre falei isso abertamente. Você foi a primeira vez. Ai, eu tava pistola esse episódio, meu. Eu tinha acabado de ver as coisas ali. Mas passou, né? Que bom. Bom que passou. Pois é, passou, falhou. Não deu certo. Branco, graças a Deus. Pois é. É que é Brasil, né? Brasil tudo termina em pizza. Pizza. Amor. Não vamos comer pizza.
Aí, episódio 29, Imaginário, Cinema e Outras Fitas. Falamos, né, de... Foi um episódio extremamente chupinhado ali da aula de cinema do professor Carlos Nogueira. Então, falamos bastante ali sobre esses filmes, né, e essa arte que, por mais que seja a sétima arte, ainda é uma arte bem passiva, né? Aquele que está assistindo e consumindo, ele tem realmente esse papel passivo ali, só recebe o filme, né? Por isso que alguns diretores, eles costumam fazer algo mais diferente ali para que o público pense, né? Inclusive, nessa seara, eu assisti o Era Uma Vez em Hollywood, né? Agora Muito que bom. assisti de novo, peguei ali tá disponível no Amazon Prime, sensacional, cara. Eu tava revendo os pontos ali, a luta do Cliff com o Bruce Lee é muito boa. A hora que o Cliff dá o gritinho também, cara. Eu falo, eu só acho, eu só acho uma coisa. Brad Pitt, um senhor de quase 60 anos, é uma mancada subir ali no telhado e ficar sem camisa. É muita mancada fazer isso. Cara, Para os 60 jovens que anos. estão gordinhos, é mesmo. É muita mancada, cara, fazer isso. Mas é um bom filme. Um dia faremos um episódio sobre Tarantino. Faço questão. O Samuel Rosa dos Estados Unidos. Exatamente. Aí, episódio 30, Caráter e Virtudes. Construindo a personalidade. Esse eu não Aí lembro do que foi, hein? conversamos sobre caráter. O que é? O que seria uma pessoa mau caráter? Como ele é formado? Sim, falamos sobre temperamentos. Ouça agora e conheça a lei de Gerson. Aprenda as dicas para ter um bom caráter. Eu lembrei da sua piada. A lei de Gerson é a lei do que o brasileiro tem que ser malandro, ganhar dinheiro em tudo e tal. Aí, episódio 31, Vida de Estudos, Por Onde Começar. Foi o episódio em que eu, você e o Emerson falamos ali. E Episódio de esse eu 1 hora e sabia que 45. ia render mais, hein, se não fosse o compromisso. Exatamente, esse episódio aí vale repeteco até. Convidar o Emerson mais uma vez aí, falamos dessa vida de estudos, né? Como estudar? Você, garoto, que não sabe como começar a estudar, ouça esse episódio. A gente fala bastante aí dos métodos. São 3 professores partilhando ali como a gente utiliza, né? Aí entra numa sala um professor de inglês, um de português e um de sociologia. Parece coisa de piada. Enfim. Aí na sequência, 32, rotina. Como aproveitar o tempo. Então falamos de planilhas ali e tal, como deixar as coisas mais a molde da virtude da ordem, né? Para que a gente consiga utilizar e fazer melhor as coisas. 33, feminilidade na formação do homem. Episódio com participação da Verônica e da Bruna. Então, eu lembro que a Sabrina falou que ouviu esse episódio da gente e concordou com um monte de coisa ainda. Como assim? Um monte de coisa que as meninas estavam falando aí, como que ela devia, da importância da mulher na formação do homem, né? Falando dos aspectos ali, ela comentou bastante desse episódio comigo. Foi um dos primeiros que ela ouviu antes da gente. No comecinho do namoro, né? Sim, quando as coisas se acertaram na vida, né? Uhum, graças a Deus. Enfim, mais uma vez, beijo, amor. E aí falamos de diversas coisas aí. Foi um episódio regado a. Tinha café nesse episódio? Não, não, nesse não. Não, não foi nesse. Nesse não. A gente começou com o SMR bem depois. Hum. Bem depois eu modo de falar, né? Porque É. isso aí tudo foi esse ano. Uhum. E em 34, temperamentos do retorno. Né? Você vê, foi em março de 2021. E a gente, última vez, tinha falado de temperamentos em agosto de 2020. Né? Então, demorou pra gente falar de temperamentos de novo. Mas voltamos. Querendo ou não, é um tema que assombra. Uma hora ou outra ele volta ali. Né?
Pois é. Na sequência, vícios e virtudes e a mudança de hábitos. Falamos ali, né? De como se constitui um hábito, um vício, né? E a virtude da paciência. É verdade, principalmente para exercitar a virtude da paciência e escutar o podcast até o final. Deu 1h14 ali. Curtinho, pô. É. E aí começamos a nossa saga de temperamentos e estudo de caso. Aí, manual do temperamento, melancólico, e depois o estudo de caso Dave Grohl, né? 36 e 37. Que deu um Episódios trabalho bons, pra gente inclusive. escolher um melancólico, né? Ah, o melancólico acho que foi fácil. O melancólico a gente sabia ali, mas o que Sim, deu mas você ficou problema na foi os. dúvida. É. E a gente tinha pensado originalmente no Chris Cornell, né? Mas a gente chegou à Uhum, conclusão de que era sanguíneo, na verdade. exatamente. Por Um mais que sanguíneo ele. triste, mas um sanguíneo. Uhum, exatamente. Mas foi bacana quando a gente começou a olhar ali, né? O episódio que a gente foi falando de temperamento deu 1h29 aqui. Nós dois falando de melancólico, né? Aqui a gente fala com propriedade. Afinal de contas, nosso podcast é o mais melancólico do Brasil, ziu. Exatamente. E aí, abordando o David Grohl, pra mim foi bem bacana. É legal adentrar nessa seara de temperamentos e a gente mergulhar na vida de um cantor ali. É bacana essa forma de analisar também diferente. E aí, 38 e 39, temperamento sanguíneo. Falamos com o Wake, né, irmão da Cássia, meu parceiro para a consagração de São José. E depois o estudo de caso do Sebastian Bach. O Sebastian Bach dando problema, aí porque bebia demais, causou um monte lá. Eu lembro, não sei se você lembra a brincadeira que ele fez no final do show também, que ele pegou uma garrafa de Jack Daniels e começou a dar um gole, aí todo mundo da banda ficou pistola com ele, falando, pô, não era pra você voltar a beber. Aí mostrou a Coca-Cola, galera. Pegadinha do Sebastian. Foi Não, bem bacana. E outra, o temperamento sanguíneo é gostoso de analisar, né? É gostoso de ver ali. depende, mas tem limite. É. Tudo em E excesso. aí, com certeza. O excesso de sangue causa hemorragia, né? Já sabemos disso. Ou menstruação. Aí, Manual do Temperamento, parte 3. O estudo de temperamento fleumático. Trouxemos Rodolfo de volta. Foi um Remember. Remember. E estudo de caso de Joey Ramone. Realmente, um episódio que deu bucha aí, o pessoal veio reclamar. Os rockistas vieram encher o saco. Mas deu Rockista. certo no fim. É rockista, eu chamo de rockista esses roqueiros chato aí do passado. Falar, camisa que você usa, essa camisa que você tá usando aí e tal, alguém que é. Eu Falou chamava uma eles coisa de os errada. Breck. É. Eu chamo de rockista que eles ficam putos com isso, por isso. Você acha Enfim. que chamar um Black de Breck não fica, né? É que eu não conhecia a galera dos Black, né? Então. Ah, sorte a sua. É. Mas aí falamos do Joe Ramone, realmente foi um episódio assim, muito emotivo pra mim. Gosto bastante. Joe Ramone, essa figura. Até vira e mexe aparece recomendação para assistir a entrevista dele aí, as últimas dele em vida ali. E é uma figura assim tenebrosa. Olhar o Joe Ramone, aquele cara de quase 2 metros de altura, cabelão na cara, os dentes tudo torto, meu Deus do céu. Aí, Manual do Temperamento, episódio 42, colérico. Esse foi louco. Esse foi louco. Esse foi pauleira. Né? Concorda? Concordo, claro. Não sou nem besta. A presença do Douglas Medeiros ali, né? Colérico, mais colérico que eu já vi. É o colérico mais colérico que a gente conhece. Né? Nosso Wilson Fisk de Jundiaí. Né? Ai. E foi muito bacana. Não sei, você ouvinte, você
eu quero saber de você. Você ouviu o final, até o final do podcast, a cena pós-créditos que tem nesse episódio? E aí? Eu não lembro qual que é a cena pós-crédito. Foi a realidade dele encerrando o podcast, levantando já pra ir embora. Eu falei, beleza, ele já despediu, né? Tá lá. Mas temos essa cena ali. É, mas a melhor cena foi ele tentando entrar na casa da vizinha achando que era o elevador. Verdade. Isso foi da hora. Bastidores. Quem disse que colérico não passa vergonha? A locomotiva, né? Tá saindo direto ali. Ai. E aí, estudo de caso do Corey Taylor, né? E esse você também se realizou. Também esse, mais do que do Ramones, porque o Corey Taylor é uma figura bem marcante, assim, na minha infância, né? Ouvi bastante. Na infância não, adolescência, vai. Ouvi bastante ali do Slipknot, ouvi bastante as bandas dele, né? E quando conheci a história, vi ali Falei, pô, tem material aí. Então, algo que já estudava e foi legal revisitar isso dentro do imaginário. E aí, em 44, voltamos a falar da igreja, né? Mysterium Fidei, entre fé e virtudes. Aí já lembramos melhor, né? Falamos dessa. Aproveitando a solenidade do corpo e do sangue do Senhor, né? Corpus Christi. Contamos Estava ali. tentando lembrar por que a gente fez. Uhum. Aí falamos dessa solenidade, explicamos, contamos a história ali e principalmente falamos, né? Aí o Rodrigo soltou as dele ali falando da Eucaristia, né? Como sempre. O que eu falei? Ué, você sabe. Eu falo tanta coisa, filho, que se eu fosse lembrar de tudo, como é que eu falei dessa vez? Pois é, você fala tanto que você tem um podcast, você acredita? Como assim? Vai cagar, mas fala logo que eu falei, tio. Ai. Não, falando das coisas de comunidade de direito e tal, de missas bem celebradas. Falamos deste aspecto. Igual quando eu falei que você reclama, sai dando comunhão pra todo mundo, depois reclama que não tem missa. Ai, meu Deus. Uhum. Algo assim? Exatamente. Aí, episódio 45, músicas de namoro. Combinação quase perfeita. Nossa, esse foi tenso. Exato. Fiquei uma semana, mais de uma semana com a música do Raça Negra na cabeça. Deus me livre? Ai, que da hora. E a Bruna ficava vendo assim e falava, nossa, que roqueira é você? Roqueiro anos 90. Eu ouvi de tudo, inclusive Raça Negra. Ai. Aí, 46, A Vida em Si, Histórias que Convergem. Esse eu fiquei decepcionado. Enfim, a gente reformulou. É o jeito, né? Mas tudo bem. É que assim, nesse episódio eu sofri do mal que eu sempre falo para as pessoas não sofrerem. Não crie expectativa. Exato. A Acabei gente criando expectativa e ficou horrível. Colocou um patamar muito alto e aí lascou. Aí, episódio 47, Festa Junina, entre paçocas e quadrilhas, né? Esse foi legal. Foi bacana. 48, O Hobbit, uma convergência inesperada. E a convergência foi inesperada mesmo. E por fim, semana passada, São Bento e a formação do Ocidente. Falamos da regra de São Bento. Rodrigo estava exultante ali na gravação desse podcast. Não força, eu nunca fico exultante, mano. Tava felizão sim. Então, eu não fiz a matemática, Rodrigo, mas em 49 podcasts, quanto tempo você acha que deu? Quantas horas gravadas aí? Sei lá, umas 120. Então,
Vamos lá, vamos revelar que rufem os tambores. Ao todo, 66 horas e 57 minutos de podcast. Olha, eu chutei 120, errei, hein? É isso, eu tô muito ruim de matemática. Você usou o Excel. Não quero, mas eu sou de humanas, tá? Lembra disso. Sabe que isso é mito. Enfim. Mas você tem que entender o seguinte: matemática nada mais é do que uma outra linguagem. Quando você entende isso, a vida muda. Pois é. Então, meu caro, 66 horas de podcast. 24, 48, você tem 3 dias ouvindo nosso. Dá pra ouvir pelo menos quase 3 dias direto nos podcasts. Haja paciência, né? Porque pra nem dormir. Haja paciência. Deus. É porque tem uns episódios que é ruim, vai. Não, vamos ser sinceros. Tem episódio que eu não gosto, mano. Não, tudo bem. Tem episódio que a gente gravou, eu nem ouvi depois. Nossa. Ó, e pra você ter ideia, a pasta que eu tenho aqui com tudo do Converge tem ao todo. Eita, nós, tá subindo os giga aqui. Só que aí tem os vídeos, tem o podcast em vídeo, tem os arquivos de áudio e tal. Temos ao todo. Nossa senhora, não para de subir. 114 GB. Para as pessoas de hoje em dia, só isso, né? Não é tanto, né? O celular tem 260 e tal. Eu sou da época que o MP3 tinha 512 megabytes. Megabytes Então, não. Era megabytes. 512 mega. Era pequenininho, tinha nem 1 giga. Era meio giga. 114 GB. Isso daqui dá 0,1 tera. Né? Então, temos aí conteúdo pra caramba, gente. O conteúdo é útil, tem bastante coisa ali que é groselha nossa, mas também a gente fala muita coisa útil, muita coisa boa. Se não fosse por isso, a gente já tinha parado com esse podcast, né? Também vamos e convenhamos que ninguém aguentaria falar aleatoriedades por tanto tempo. Aliás, alguns aguentariam, a gente não, né? Então... porque falando coisa útil que enche o saco, imagina groselha. Que isso. Bom, então é isso, pessoal. Revisitamos nossos podcasts. Coloque ali qual o seu episódio favorito. Qual o episódio que te marcou? Vamos abrir essa enquete aí durante a semana lá no nosso Instagram. Responda, diga pra gente qual o seu episódio favorito. E o seu não favorito, o seu menos gostado. Exato. Exatamente. Qual você mais gostou e qual você menos gostou, qual você mais odiou. Né? Então, palavras finais, Rodrigo, para esse nosso episódio. Parabéns. Que venham mais 50, né? Que venham mais 50. Já dá pra pedir música no Fantástico também, né? Já passou mais de... No 60 dá pra pedir 20 músicas já. Que beleza. Nossa, se fossem meses, quando a gente completar 60, seria 5 anos. Uhum. Mano, meu cara. tem pra caramba. A idade vai chegando, a gente vai ficando mais ranzinho. Pois eu consigo ficar pior. Pensa agora que a gente ficou mais de 60 horas conversando, sentado olhando um pra cara do outro, Rodrigo. Fora os cortes, né? Fora os cortes. Mas é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado a você que chegou aqui. Essa retrospectiva, né? Então, fica a dica. Ouçam o nosso podcast, tem bastante coisa. Você que nunca ouviu, comece por esse episódio, vá recapitulando aí, vá ticando aí qual você já ouviu, qual você não ouviu. E comente Pegue as nossas dicas. E tem as nossas opiniões aí sobre os episódios. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu!